Bom, pessoal, então chegamos à aula 3. Nós já falamos sobre o assunto. Comecei a ganhar dinheiro e agora? Para onde ir, o que fazer? Como começar a trabalhar nossa mentalidade sobre dinheiro, sobre finanças. A aula 2 a gente conversou sobre calcular a hora clínica. Não adianta nada a gente ter o salário, mas não ter o controle dele, não saber se você está ganhando ou se está pagando para trabalhar, coisa que é muito importante. E sabendo disso, com essas informações em mãos, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pedido também. O pessoal sempre pergunta muito. Conversa comigo e com o César sobre a reserva de emergência, como montar, como funciona. E hoje a gente vai estar falando sobre isso. Legal. Então, a famosa reserva de emergência, né? E ela, na verdade, é um dos pilares da gestão financeira. Sem ela, a gente fica difícil ir para o próximo passo com segurança. Então, essa acho que é a palavra. Ela nos dá segurança. Então, ela é um dinheiro, na verdade, reservado, como o próprio nome já diz, para emergências, para imprevistos, acidentes. Quanto ela deve ser? Qual é o tamanho da reserva de emergência? A gente geralmente calcula de 6 a 12 meses dos custos mensais. Pô, César, mas 6 a 12 né, é um número muito vago. Então pensa assim, se você tem um emprego estável, por exemplo, um concurso, ou tem alguma renda estável todo mês, você pode pensar numa reserva de emergência menor. Tá, César, eu tenho emprego público, mas eu gosto muito de segurança. Então você pode estender o seu horizonte da reserva de emergência, Então isso é bem pessoal. Mas o ideal de 6 a 12 meses, que é um tempo legal para a gente se planejar em casos de imprevisto. Onde, como que deve ser o lugar que eu guardo meu dinheiro da reserva de emergência? Ele tem que ser um lugar de resgate rápido, que a gente chama de alta liquidez. Eu preciso ter acesso a esse dinheiro no momento que eu precisar, até porque se eu precisar, vai ser para uma emergência. Então, eu tenho que ter acesso a esse dinheiro rapidamente e que ele não tenha riscos. Por exemplo, imagina se na hora que você precisar do dinheiro, o montante que você tem é menor do que o montante que você investiu. Então, poxa, né, a gente já tem esse risco, você já está precisando do dinheiro. Então fica complicado, né? Então, ele tem que ser em um lugar que seja livre de riscos. Você não vai perder dinheiro com isso. Tá? Outra coisa que as pessoas confundem é a reserva de emergência com ganhar dinheiro, com investir. Por exemplo, eu penso na reserva de emergência hoje em dia como uma caixa à parte. Não espere ganhar dinheiro e acumular patrimônio, multiplicar seu dinheiro na reserva de emergência. Porque hoje ela rende pouco. Os lugares, os produtos que a gente tem disponíveis para reserva de emergência não têm um rendimento alto, mas eles têm a segurança e a liquidez que a gente precisa. Então, não espere isso dela. Então, calma, um passo de cada vez. Ela serve como proteção de patrimônio, proteção da saúde mental e evita o risco da ruína, que é falir. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós dentistas somos dependentes da mão. Então, imagina que por algum motivo, seja ele qual for, a gente tenha um acidente ou algo do tipo, eu fique impossibilitado de trabalhar por alguma coisa que aconteceu na minha mão. Consequentemente, eu vou ficar sem receita por alguns meses até eu ter minha mão de volta, vamos dizer assim. E
que eu vou fazer nesse meio tempo? Ou eu posso usar a reserva de emergência para manter minha qualidade de vida, meu padrão, para pagar minhas contas, arcar com todos os meus deveres. Ou se eu não tiver reserva de emergência, eu vou ter que fazer o quê? Talvez me desfazer de alguns ativos, de algumas coisas que eu tenho. Por exemplo, aqui, se eu tenho uma casa, eu estou sem trabalhar um ano, as contas rodando, comecei a ficar endividado, o que eu começo a pensar? Preciso vender a casa. Uma casa é fácil de vender? Tem alta liquidez? Não, em quanto tempo eu vendo uma casa? Em um dia? Eu não consigo vender uma casa em um dia, geralmente. Eu levo mais tempo para isso. Então, o que eu preciso fazer com o valor da minha casa para eu vender ele rápido? Diminuir o valor da minha casa. Então, o que eu acabo fazendo? Vou perdendo patrimônio. Uma casa que valia, sei lá, 500 mil, vou vender por 300 porque estou precisando muito do dinheiro. Então, olha a perda de patrimônio que eu tive. Né? Então, isso pode acontecer pelo simples fato de eu não ter uma reserva de emergência. E, por outro lado, se você tem uma reserva de emergência, você tem uma saúde financeira legal, o que você pode fazer nesses casos? Se alguém vira para você, olha, minha casa vale 500 mil, mas eu estou te vendendo por 300, você topa comprar? Você compra uma casa de 500 mil por 300 mil. Então, que lado você quer estar? Dos que compram barato ou dos que vendem barato? Então, tudo isso é uma coisa para se pensar. Isso a reserva de emergência pode possibilitar para gente. Só essa segurança, imagina o que não passa na cabeça de alguém que não tem a reserva de emergência e começa a se endividar. Por isso que eu falo, ela também protege de saúde mental. A gente fica doido, vai fazer o quê? Né? Se não tem o dinheiro. A família às vezes acaba, briga, né? Então isso é muito... tem muitas coisas pelo simples fato de ter uma reserva de emergência, né? Então, dito isso, onde que eu posso, que produtos que eu tenho que eu posso utilizar como reserva de emergência? Então, a poupança, a famosa poupança, fundos de taxa zero. Hoje no mercado tem muitos de taxa zero, então é importante que use os de taxa zero para a gente. Se a gente tem essa vantagem de ter uma taxa zero, melhor usar. Alguns produtos bancários, como CDB, LCI, que eles têm a liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento. Então, esses também são produtos que a gente pode usar. E um produto do Tesouro Direto, que chama Tesouro Selic, que também tem uma liquidez diária, alta segurança. Então, esses produtos a gente pode usar. Acho que... Então, César, vamos simular então. Eu comecei a trabalhar agora e, sei lá, recebo 2.000 por mês. Então, no ano eu recebo 22 mil, 20, 22 mil, depende do salário, quem é autônomo aí. Então, eu deveria ter uns 20 mil guardado numa reserva de emergência, Sim, num ano, uma média. uma média. Então, como que, assim, não dá para simular o nosso tempo aqui, a gente precisa ser bem direto no assunto, mas para o pessoal ter uma noção, você aplicaria por mês esse valor, até você ter um montante que você acha que é necessário? Exato. É um passo de cada vez. Geralmente eu não vou ter tudo para ir construindo, tem que construir aos poucos. Então, todo mês ganhei um pouquinho, R$ 1.000, por exemplo, vai ser destinado à reserva de emergência. Próximo mês, o que eu estou fazendo com esse dinheiro? Eu já estou marcando ele e falando, esse dinheiro é para reserva de emergência, até eu construir ela inteira. A hora que eu construir, legal. Aí a gente pode ir para o próximo passo que a gente vai falar mais para frente. Pessoal, vai acompanhando as aulas aí, que a gente vai ter muito assunto para falar. Mas é importante já começar a pensar sobre a reserva de emergência. Quem está passando, assistindo esse vídeo agora
na situação do coronavírus sabe como é importante ter uma reserva de emergência, principalmente dentista, os autônomos, que precisa trabalhar e estar limitados nos atendimentos. Então, pensem a respeito e futuramente a gente conversa com mais detalhes sobre isso.